Boa noite. Hoje, dia 25 de abril de 2024, nós estamos no 30º encontro mensal gratuito da comunidade Como Eu Faço. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a inteligência espiritual, principalmente sobre esse livro recém-lançado, Inteligência Espiritual como Caminho. Hoje a gente tem um encontro muito especial aqui, porque nós estamos com todos os coautores que fizeram parte, quase todos, né, dessa obra maravilhosa, estão aqui. A gente tem aqui a Márcia, o Tadeu, oi Tadeu, boa noite, a Andréa Alves, Maximus Suyon, convidado da Cíntia, a Karime, a Ana Moreira. Tem um pessoal chegando e vai dando oi para a gente saber que vocês estão por aí. A gente vai falar hoje sobre como que a gente faz para usar a inteligência espiritual. Como que eu faço para usar a inteligência espiritual como um caminho? Como as pessoas usam essa capacidade de ter os insights, as soluções criativas para os seus problemas. Então, é imperdível ficar nessa aula, ou nessa live, ou nessa conversa de hoje, porque a inteligência espiritual realmente ela é o caminho e o objetivo é que a gente saiba como que a gente pode usar isso na prática. Estamos com especialistas aqui para falar com vocês sobre isso. Quando a gente olha para os acontecimentos com um sentido profundo, em sintonia com os saberes universais, a gente está usando a nossa inteligência espiritual. Então, essa inteligência espiritual, ela seria mais ou menos como um modo de olhar, um local, um ângulo de visão mais amplo que nos permite perceber coisas novas que antes a gente não via. Por isso que essa inteligência, ela também tem alguns sinônimos, como, por exemplo, inteligência do futuro, porque a gente consegue ver além, ver a mais, ver algo novo ou criativo, soluções que com a nossa mente comum do dia a dia a gente não enxerga. Então, esse sentido de conexão com a vida, ele gera bioquímica. Esse sentido de inteireza, de coerência, ele vai gerar uma bioquímica diferente do que a que eu estou gerando agora, naturalmente, no meu dia a dia. E por isso vai resultar em sentimentos diferentes. A inteligência espiritual, nesse ângulo, ela é maior do que o somatório das coisas que estão acontecendo. É como se a gente pudesse imaginar uma orquestra com vários instrumentos, mas quando todos tocam juntos, o resultado é algo maior do que apenas um violino, um piano, um trombone, é muito maior do que isso. E assim é a inteligência espiritual também. As nossas emoções, elas são bioquímica, elas traduzem informação. A gente reage à informação que chega, consciente ou inconsciente, de dentro ou de fora, e vai mudando a nossa resposta a essas informações. Isso é emoção, é bioquímica. Então, quando a gente muda a informação, quando a gente muda a consciência, quando a gente muda o ângulo e a altura a partir de onde eu olho para uma situação, a gente tem uma nova saída ou uma solução que transforma verdadeiramente as emoções. Por isso que a gente é mais feliz e realizado quando a gente escolhe esse caminho de sabedoria, quando a gente escolhe usar essa capacidade, essa inteligência, como caminho na vida, como uma capacidade que nos dá suporte para fazer as melhores escolhas para a nossa vida. E hoje, os coautores do livro Inteligência Espiritual como Caminho, que foi recém-lançado, estão aqui para mostrar para vocês que não há receita pronta. Não tem como a gente dizer para ter inteligência espiritual, faça isso. Não tem receita pronta, mas é possível a gente usar essa capacidade inata de todo mundo. Isso é o bonito. Cada um que está aqui mostra um pouquinho no que conseguiram escrever.
sobre como usaram algumas fórmulas que fizeram na sua vida. E cada um vai mostrar um resultado diferente e vai nos inspirar. A inteligência espiritual ela é uma fórmula única para mim ou para você. E sempre diferente, até mesmo para a pessoa, até mesmo para a mesma pessoa, vamos dizer assim. Porque eu vou aglutinar os meus contextos e eu vou promover um insight sempre diferente, até mesmo para mim. Até mesmo eu, no decorrer da minha vida, vou ter soluções e fórmulas diferentes. E esses coautores, eles foram escolhidos, convidados, porque eu conheço eles e conheço a história deles e sei que eles podiam trazer algo engrandecedor, enriquecedor para vocês. Eu sei que eles têm momentos de vida impactantes, onde eles tiveram que achar essas soluções elevadas, tomar decisões difíceis, mas que os levaram para um caminho de felicidade e realização. Quando eles falam disso nos capítulos que escreveram, eles geram como leitor uma identificação. Quem lê vai se reconhecer ali na história de cada um, eu tenho certeza. E aprende pela experiência alheia. E também se identifica coisas semelhantes, parecidas na sua vida. E, obviamente, uma coisa importante: nem sempre a gente sabia que as nossas escolhas e decisões eram inteligência espiritual. A gente fez isso quando era mais jovem e foram escolhas que vieram de dentro, mas a gente não sabia que isso tinha um nome, a gente não sabia que se chamava inteligência espiritual. E a gente fez, então, um vídeo lá no lançamento, que foi no dia 12 de abril, lá em São Paulo. A gente fez uma entrevista com cada coautor que estava lá presente. Cada um falou do seu capítulo, o nome do seu capítulo, do que fala o capítulo. E esse vídeo está aqui no canal do YouTube também. Hoje a gente vai ter outro tipo de conversa com eles, mas três coautores não estavam presentes lá naquela entrevista, então eles não tem isso aqui, esse vídeo. A Ana, que tem uma linda história de superação, Ana Maria, ela tem uma história de bastante desafios e é dona de uma empresa muito reconhecida aqui na região de Camboriú. A Melissa, que é uma química, trabalhou em multinacional do setor automotivo, inclusive fora do país, e fez uma virada na busca do bem-estar, mudando inclusive de área profissional. E a Marilise, que é uma guerreira, né, que criou três filhos com bastante esforço, mas não deixou de ouvir o coração e foi corajosa ao trilhar pelos caminhos da responsabilidade social, depois das relações humanas, se formando em gestão de recursos humanos. E hoje ela é reconhecida como uma das 7 únicas professoras da Escola Hellinger do Brasil. E hoje, infelizmente, nesse nosso encontro, que vocês estão vendo os coautores aqui, a Ana e a Melissa não estão, mas a Marilisa está. E porque ela não fez essa entrevista lá, eu vou deixar a palavra primeiro com ela. É com ela que eu quero começar. Ela é a minha mãe. Eu fiz o convite para ela escrever esse capítulo, porque eu sei que ela tem muito a acrescentar para nós. Ela não estava presente no lançamento, porque teve a festa de 90 anos da nossa avó, da minha avó, da mãe dela. Então, Marilise, primeiro eu vou te chamar. Se apresenta, fala um pouquinho o título do teu capítulo, o que você falou nesse capítulo, como que você trouxe a inteligência espiritual para o leitor. Obrigada, filha. Obrigada ao Daniel também, meu genro. Gostoso estar aqui com vocês. De verdade, como a Júlia falou, no dia 12, enquanto vocês estavam lá comemorando e festejando, eu também estava festejando os 90 anos da minha mãe. Imaginem, né? Ah, como foi assim importante, né? E emocionante. Porque E ela é também é muito. escritora, né? Eu ia mesmo dizer isso, Júlia. A minha mãe, a avó da Júlia, é escritora. Ela se descobriu escritora com 70 anos. Vocês podem imaginar, assim, tipo uma Cora Coralina, assim, né? Que depois de idosa se descobriu poeta e escritora.
Ela tem 5 livros publicados. Faz parte de Academia de Letras do Brasil, faz parte de muitos grupos literários, né? É reconhecida no Rio Grande do Sul, o apelido dela é a Rainha das Letras. E aí vocês imaginam tudo isso nessa festa de 90 anos que a gente promoveu para ela. Nós colocamos um destaque, colocamos uma exposição das medalhas e troféus que ela recebeu nesses mais ou menos 20 anos de trajetória, todas as Uhum. pelerines que ela usou nas consagrações como imortal nas academias, né? E ela recebeu amigos que vieram de Porto Alegre, ela mora agora em Joinville, num residencial de idosos, e ela recebeu amigos que vieram de lá especialmente para homenageá-la. E foi muito interessante porque ali nós estávamos, meu irmão e eu, meus filhos, né? Eu Menos tenho eu. 3 filhos, e só a Júlia, que é a filha mais nova, não estava. E na hora de tirar as fotos, né? Todo mundo lá tirando fotografia e tal. E depois eu me aproximei da mesa onde estavam esses convidados junto com a mãe, me coloquei atrás dela, ela sentadinha ali, e eu contei para eles, né? Quem não está aqui hoje é a Júlia, porque ela está no lançamento do livro dela em São Paulo. E, gente, foi uma emoção. Algumas pessoas assim aplaudiram, teve um senhor que falou assim: o fruto não cai longe do pé. Então, é verdade, né? A Júlia traz nela essa veia literária, criativa da avó. E, claro, a Elisa, a filha da Júlia, minha neta, também é poeta, né? E, assim, a família vai ah, lapidando dons e talentos que nem se sabia que seria dessa forma, que se tornaria dessa forma, né? Então, eu fico muito feliz por tudo isso, né? Como eu estou falando para vocês, feliz pela trajetória da minha mãe, que foi nossa, uma alegria para ela. E, Feliz pela Júlia ter, e estar, fazer né? um parênteses aqui, ó. E se o fruto não cai longe do pé, você é fruto também. Você também escreveu. Agora, conta pra gente do teu capítulo. Você Então, está ajudando muita gente, não caiu nada longe. pois é, gente. Agora eu tenho que contar uma coisa para vocês. Um segredo, né? Como se aqui a gente pudesse Um segredo no YouTube, no YouTube, né? Só para nós aqui, né? só para quem está vendo, viu? Depois que eu recebi o livro da Júlia, porque eu recebi um pouco depois, né? A gente não tinha se encontrado, não moramos na mesma cidade. E uns dias depois que ela me entregou os livros físicos, né? E aí eu pude ler o capítulo de cada um de vocês. E eu me emocionei com cada capítulo. E cada um que eu lia, eu pensava assim: nossa, eu também devia ter dito isso. Nossa, eu não falei assim. Cada capítulo que eu li, eu achava mais bonito que o outro, mais forte do que o outro. Cada um era mais, mais, mais. E aí eu falei com a Júlia, acho que foi por telefone, né? Ou foi por mensagem de voz, que eu disse para ela: filha, eu devia ter feito diferente. Eu devia ter feito meu capítulo falando no nascimento de vocês, que foi a coisa mais importante. Eu devia ter contado tantas coisas. E a Júlia falou assim: mãe, esse livro atingiu o seu propósito. Fez você descobrir o que é mais importante para você, que é o trabalho. Será para a gente se esconder? Eu acho tão legal, vou fazer um parênteses aqui, bem legal, né? Porque esse livro, ele é muito terapêutico para quem lê, para quem escreve. Cada um de vocês que está aqui na sala, os coautores, sabe que o texto só fluiu depois que tal coisa aconteceu. Precisou acontecer alguma coisa, daí conseguiu escrever. Foi muito.
interessante isso. E com você, né, mãe, aconteceu esse espelhamento. Eu vi algo que eu não via. Isso te deu um choque, mas o teu capítulo está maravilhoso porque você trouxe, sim, muita coisa inspiradora. Se você escrevesse diferente, não seria o certo, porque o livro, ele atrai e puxa as pessoas certas, e elas escreveram o que era necessário para a entrega disso tudo. Como é que é o título do teu capítulo? Movida pelo propósito. Ah, então veja. Olha, é muito É. inspirador. Hum, Porque eu posso dizer aqui para vocês, eu tenho idade para ser avó da maioria de vocês, né? Então, com, não é, tanto. com os meus 70 anos, eu acho que eu posso ser avó da maioria de vocês aqui. Ai. E aí, gente, é, quando eu comecei a escrever, quando veio o convite da Júlia para essa exposição, né, que eu não tinha essa experiência ainda de como escritora, o meu desafio foi o que eu posso observar em mim como uma força que impulsiona, que motiva, né? A Júlia é testemunha da minha trajetória de vida e eu posso garantir para vocês, e eu sei que cada um de vocês também vai dizer a mesma coisa, sou testemunha de que milagres acontecem, não é? Aham. Cada um de vocês, porque eu vi no capítulo de vocês como foi a superação. Cada um de nós é testemunha de que milagres acontecem. Então, eu quis trazer uma, uma semente, né? Uma essência. E aí eu me lembrei que eu me senti professora desde os meus 7 anos de idade. Então, Uhum. foi isso que eu quis trazer, assim, como é que nasceu essa vontade de ser professora, que eu amo fazer isso, né? Dar aulas, eu adoro isso. Acabei de dar uma aula agora há pouco para uma turma de direito sistêmico. E então, eu quis trazer isso. E aí fui resgatar lá de quando eu era pequenininha, Essa aquela, semente, né? aquela minha vontade de compartilhar o que eu aprendi, é assim que eu me vejo como professora. Só que nessa minha colocação, dessa minha essência, daquilo que eu tenho como uma força propulsora, passaram tantas ah, episódios importantes na vida, passou batido e eu não falei sobre isso. Mas o teu. Vai, continua. Você tem que fazer mais um livro. Vocês Adorei não essa acham, gente? conclusão. Gente, ó, vocês aí, os coautores que estão aqui, pode só levantar a mão e dizer quem é que quer escrever mais um. Olha só. Porque esse livro ativou isso em nós, não foi, pessoal? Foi isso, a gente escreve, a gente vê que tem mais para falar, a gente começa a metabolizar isso. Então, é muito interessante. O que eu vejo de mais legal no teu capítulo, assim, que foi muito importante, não tem como a gente falar, senão a gente faria um livro muito grande, né? Teriam muitas páginas para cada um, 200 cada um. E a gente tinha uma limitação para escrever. Dentro dessa limitação, cada um conseguiu passar a mensagem muito bem. Essas pessoas são maravilhosas. E no teu caso, eu vejo que o mais importante foi justamente isso. A criança, você criança, não sabia que isso seria o teu propósito, o teu prazer, a tua realização. Aí você contou toda a história e as dificuldades que você teve. Você teve que trabalhar com outras coisas, mas você sempre tentou atender o chamado do coração. Atender o chamado do coração é inteligência espiritual. Não é inteligência espiritual quando a gente faz algo imprudente, eu digo assim. Mas você sempre buscou, com essa prudência, atender o coração, dar um lugar para isso e conseguiu realizar de uma forma ou de outra. Quando não podia
trabalhar apenas com essa profissão de ensinar, você tinha outra coisa que era a principal, mas essa sempre estava em paralelo, e isso você conta muito bem, né? A tua inteligência espiritual, você mostra e inspira as pessoas a isso. Então deu tudo certo. Obrigada, obrigada pela oportunidade de ter feito parte aqui, de fazer parte com vocês todos aqui, desse grupo tão bonito. Muito obrigada. A história de vocês, de cada um, é muito bonita, muito inspiradora. E obrigada, Júlia, pela ideia que você teve de reunir essas pessoas, trazendo essas experiências, né? Muito bom. Uhum. Obrigada. Obrigada por falar um pouquinho dessa tua experiência. É bem interessante, pessoal, porque assim, quando a mãe comentou essa questão, que, ai, eu li o texto e eu vi que eu não falei coisas que eu queria ter falado. E eu falei, o livro cumpriu o papel terapêutico porque ele fez ela ver algo mais, atuou nela como leitora daí e trouxe reflexões profundas e insights, ou seja, está trazendo mais inteligência espiritual como caminho para próximas decisões e escolhas para o próximo livro. E agora eu quero convidar vocês, outros coautores que estão aqui, quem tiver vontade de falar, que traga aqui para a gente esse lado da experiência, como a Marilise colocou, o lado leitor desse livro, ou o lado assim, o que que você aprendeu com você, com a sua própria história, porque às vezes a gente lê e fala, uau, essa história minha que ela me impactou, ou com os outros, né? Qual o impacto esse livro causou para você? Que fichas que estão caindo? O que que você está aprendendo com essa obra, com a tua própria história, com a história dos colegas? Quem quer falar? Palavra aberta. Contar para a gente esse aprendizado aí. Vou Cíntia. começar então. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal que está no chat. Obrigada. E estou muito feliz com todo mundo dando um alôzinho. São amigos, clientes, famílias inteiras que eu atendo já há um tempo. E esse livro, para mim, veio como um presente e a leitura me encantou demais, porque é um convite a todos a ouvirem a intuição, ao chamado do coração. E o quanto, acho que quase todos nós falaram as mesmas coisas, de que seguiram o caminho da intuição, que seguiram o chamado do coração. E a minha trajetória na terapia floral é inteiramente intuitiva, desde a profissional que me atendia, que era psicóloga, que me convidou a experimentar os florais. Aí eu fui a Minas Gerais de uma forma completamente intuitiva. Uhum, Assim, normalmente as pessoas começam pelos florais de Bach, que é o, assim, quem iniciou o precursor da terapia floral no mundo. E eu comecei por Minas, então precisei ter muita coragem de fazer diferente. E eu acho que o livro é isso, é um convite à pessoa a fazer diferente, é um convite a experimentar, superar medos, superar desafios e fazer diferente. Então, o convite do livro é esse, é seguir o caminho do coração, chamado para você ouvir a sua intuição e de que esse caminho da intuição é um caminho genuíno e uhum. traz muitos frutos. Obrigada, Júlia. Muito obrigada. Que legal, né? É muito lindo. Quem mais quer falar? A Denise Lessa. A Leone está na tela. Espera, Lessa. As Denises. Fala, As Denise e Denise se Leone. misturaram. Eu sou a Aham. Denise Leone. E foi, foi um convite super surpreendente da Júlia, com a minha história, que a partir do momento que eu olhei para dentro, que eu fiz o curso de inteligência espiritual, eu tomei várias decisões meio bem rápidas, intensas, que eu precisava de mudança, eu precisava sair de uma caixinha. Como mãe pela diversidade, eu já vinha trabalhando em mim o amor, porque é por amor pelo meu filho. Então, eu tenho dois filhos, né? E me foi apresentado essa oportunidade de ser
diferente, de ser uma mãe sem preconceitos e abraçar essa causa. E através daquele momento, que foi lá em 2012, essa minha caminhada, eu cheguei até a Júlia, que eu agradeço imensamente o que eu estou vivendo mesmo depois do dia 12 de abril para cá, de pessoas me procurando porque já leram, né? E alguns nem sabiam tanto a minha trajetória, porque ali eu escrevi Uhum. toda a minha verdade, né? E foi uma coisa muito surpreendente, porque eu nunca tive essa pretensão de colocar no papel, de escrever ou de ser uma coautora, e a Júlia me abriu portas, me iluminou, me fortaleceu e ainda me deu esse presente de participar com vocês de um livro tão rico. Eu fiz uma viagem, eu voltei, eu estou com muita coisa para resolver na empresa, que eu tenho uma empresa, e outras situações dos filhos, né, que também estão com umas situações novas, assim, está acontecendo tudo muito intensamente. Mas os 5 minutinhos ali do lanche que eu tenho, eu estou sempre lendo, e, Lendo. e é muito gostoso ler, e todos nós estamos nessa, olhando para dentro, e essa nossa força a gente colocou no papel. E ali tem histórias maravilhosas, enriquecedoras, que a gente trocou, né? A gente trocou Uhum. essas figurinhas com a nossa intuição. O meu título é Sem Amor Eu Nada Seria, e lendo aquilo ali eu me emociono porque é por amor, e foi com amor que a gente fez, e os frutos são amorosos, né? Eu tenho conversado com pessoas essa semana que me procuraram, olho no olho, me ajuda, indico a Júlia, porque eu tenho como ajudar. Indicar a Júlia, né, gente? Ler o livro, teve 2 pessoas essa semana que leram o livro e a gente teve junto, assim, conversando. Então, é isso. Graças a Deus Obrigada, que Denise. estamos nesse caminho. É Eu o caminho, acho, é o caminho, né? é o caminho. A Denise, quando ela começou, eu chamei para escrever o livro, porque tinha 2 pontos muito interessantes na jornada dela, que era o desafio de ter uma empresa quando ela não podia ou tinha empecilhos pessoais de trabalhar ou de ser empresária, ela conseguiu. O grupo Mães pela Diversidade, então que foi um desafio também na vida dela, onde ela poderia ter levado para um lado de muito problema e ela com amor solucionou algo, não só acolhendo o filho, mas também fazendo um grupo de mães para acolherem os filhos. Então ela fez algo maior pegou o problema e transformou em amor em algo bem Também. maior. E aquilo não era mais um problema, era uma solução brilhante. E no decorrer, ainda aconteceram coisas mais difíceis e ela pôde finalizar o livro sendo terapêutico, porque finalizou mais uma questão muito difícil na vida dela e ela ainda estava escrevendo esse livro e aí conseguiu usar isso como também um jeito de ressignificação na vida, né, Denise? Então é muito bonito porque assim, pessoal, quem vai lendo, como a Marilise falou também, compreende a vida do outro, se espelha e dá para perceber que naquelas palavras elas não são só palavras, elas têm muita emoção, elas são verdade, elas são amor. Elas são. Aí a Marilise falou: ah, eu devia ter. Não, devia ter escrito o que escreveu, porque você falou dessa jornada difícil. Você citou o exemplo da cabra montanhesa. Eu achei muito legal. Muitas vezes eu me lembro da cabra montanhesa, porque eu li no teu capítulo, dessa dificuldade e dessa superação. Então, muito legal esse propósito bem atingido. E a Denise Lessa, que queria falar. Boa noite. Para mim Hum. também foi uma experiência muito gratificante participar do livro, poder compartilhar assim a minha história, que foi uma história de muita superação e como que eu fiz, que forças que eu tive, quem que me apoiou. E então sistematizar isso para mim foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. E na escrita do livro eu estava conversando bastante com a Júlia e eu tive assim, eu vou escrever para criança e eu nunca trabalhei com criança. E veio uma história, assim, para mim, da questão do livro, de como superar desafios para a criança. Então, tá lá, já tá todo rascunhado aqui, o de criança.
Já nasceu E um livro da já, escrita, viu? já nasceu enquanto eu estava escrevendo. E me despertou essa questão assim dessa vontade de escrever, de sistematizar e me comunicar dessa forma. Então, assim, já tenho assim em mente, né, dois outros livros, um para criança e outro para adultos, né? E estou muito feliz, assim, despertou em mim essa coisa assim, eu posso escrever, eu tenho coisas para contribuir e para falar, e eu estou super feliz. Assim, o livro cumpriu de fato esse propósito de me despertar para esse lado. Então, estou bastante feliz. Quem está lendo também está me falando que está gostando. Nossa, eu preciso ler o seu capítulo mais de uma vez para conseguir. Porque eu falo de bastante pesquisa também, né? Não só da Sim. minha vida, mas das pesquisas que eu estudo sobre traumas emocionais, né? E a pessoa fala assim: não, eu preciso ler de novo para conseguir aprender melhor aquilo. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu gostei muito do teu capítulo, Denise, também porque você colocou bastante embasamento científico. E no Sim, decorrer, lembra que eu até coloquei nos agradecimentos, eu acho ali na conclusão dos agradecimentos, os teus ensaios, né, mais científicos, porque foram muito úteis. Mas eu sim. lembro de eu falar para você, vamos relativizar com a vida. E quando você Isso. trouxe para a tua vida esse cientificismo, ficou maravilhoso. E aí ele É, equilibra o nosso livro também com algumas coisas mais técnicas, mas não perde o humano. A vida humana, as nossas dificuldades, desafios e superações e que você tem na sua vida, a superação que você teve, né, na tua família, que você conta ali, que você conseguiu saltar e fazer diferente na família, e isso gera identificação com o leitor. Então, esse livro, ele realmente vem trazendo qualidades e características de identificação que fazem a gente saber o que é inteligência espiritual pelo espelhamento. E eu te agradeço muito. Obrigada, Denise. Então, mais alguém aqui quer falar? Bom, eu vou continuando, tá? Aqui, ó, eu tô vendo, enquanto eu estava conversando com vocês, temos bastante gente aqui no YouTube conversando com a gente. A Mirella, Maria Lúcia, a Maria Lúcia falando show Cíntia, a Mirella falando da Denise Leone, a Luciana Gonçalves para Cíntia, o Fernando, marido da Cíntia, orgulhoso dela ali, escreveu bastante coisa bem legal. Marcelino Leite também falando dos florais da Cíntia, que ajudou muito. O Fernando falando também que a percepção e a intuição da Cíntia geram um bem-estar maior para todos, propõe uma evolução e um integrar nessa proposta de vida. Realmente o trabalho com os florais é fantástico, é maravilhoso. Gabriel, Cândido, Leia, várias pessoas aqui dando oi para vocês aí. Para mim, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu falo bastante assim, estou falando do livro como coordenadora, e eu não falo do meu capítulo, então eu vou falar um pouquinho aqui, assim, um pouquinho. Foi muito engraçado, porque quando a Denise Lessa me apresentou o capítulo dela, ela deu o mesmo título que eu, e aí eu troquei o meu título, mas continuou sendo a ponte, algo com coragem, né? Aí eu coloquei a ponte da coragem. E no fim, foi o título certo, porque eu sempre digo que a coragem é uma ponte entre o medo e o amor, entre o lugar que estamos e onde a gente precisa ir na realização. E a gente tem que passar essa ponte. A coragem é uma ação com o coração e essa ação requer, ela faz a gente caminhar, essa ação faz a gente atravessar. E no meu capítulo, eu fui percebendo isso. Eu falei do nascimento da minha filha, é um marco, e isso eu conto bastante para vocês, vários já sabem. Em relação à bioquímica das emoções, foi quando ela nasceu que parece que tudo começou a fazer sentido. Eu comecei a ver conexão entre as coisas, mas não um sentido de vida só, mas um sentido de aprendizados que eu já tive, que era muito separado a parte científica, então, porque eu era recém-formada em farmácia bioquímica, e a parte, aspas, esotérica, vamos dizer assim, energética. Então, eu tinha uma bagagem em cursos
a respeito de energia, de ciências biopsíquicas, de cromoterapia, de reiki, de florais, de não sei o quê, tudo, mas era como se tudo ficasse separado, ou é uma coisa ou é outra. E com o nascimento da Elisa, isso fez assim, juntou, né? Eu comecei a ver conexão entre as coisas e tudo ficou muito explicável e muito lógico. Então, esse elevado grau de percepção, ele é uma característica da inteligência espiritual. Eu só não sabia que tinha esse nome. E aí eu fui contando dos desafios que eu enfrentei, como, por exemplo, montar a turma da pós-graduação só porque eu queria fazer a pós-graduação, eu sentia que eu tinha que fazer, como a Cíntia falou, da intuição. Ela foi para os florais de Minas, que é um sistema de florais absurdamente enorme. Tem, não é só 30 e poucos florais como o de Bach, tem trocentos, 80 e mais tantos florais, né? Então, na fitoterapia, eu também quis estudar fitoterapia e eu montei uma turma de pós-graduação. Eu fui coordenadora, falei com uma universidade e trouxe essa turma. Isso foi um desafio a ser enfrentado. E eu consegui montar isso, né? 23 pessoas numa turma de pós-graduação numa outra cidade. Então, foi um desafio. E isso foi uma solução criativa para conseguir realizar algo que era um chamado do coração. E aí, nessa jornada, daí eu fui trabalhar, ser instrutora em desenvolvimento pessoal, com o suporte do Instituto Olos, que é do meu pai, com o sistema ISOR. Trabalhei muito tempo formando pessoas com mentoring, advice. Alguns aqui já foram formados por mim, inclusive, nesse sistema ISOR, que tem a ver com uma metodologia, né, um sistema desenvolvido pelo meu pai. E ali eu fui aprendendo a gerar benefício para as pessoas e aprendendo como eu posso fazer uma entrega para o ser humano, para o humano, para melhorar. E essa característica de visão e valores mais elevados também é uma qualidade da inteligência espiritual. E nessa jornada eu criei, desenvolvi a bioquímica das emoções, que é um sistema justamente montadinho para as pessoas serem autônomas e pensarem independente. Então, quando eu vi que o pensar independente, achar soluções criativas e inovadoras é o caminho, mesmo sem saber que isso era inteligência espiritual, eu comecei a criar essa bagagem para que as pessoas pudessem ter isso também, a autonomia de pensar independente. Daí eu vi que, poxa, então eu estou entregando algo que é o despertar da inteligência espiritual delas, para que elas possam ser autônomas, porque a fórmula vai ser única para cada um. Não tem uma receita, mas tem o conhecimento a respeito da mecânica e do processo que acontece, para que você possa identificar essa inteligência e usar isso como caminho. Então, quem tem inteligência espiritual sabe pensar individualmente. E hoje em dia a nossa cultura é uma cultura da multidão. Todo mundo busca a mesma coisa, todo mundo vende a mesma coisa, e a gente tem que ser independente da multidão, a gente tem que estar certo do nosso centro. Essa alta inteligência espiritual é ter essa individualidade autêntica no centro da verdade e requer muita coragem. E conforme eu contei os estágios da minha vida, relativizei com as características de pessoas espiritualmente inteligentes lá no meu capítulo, mas eu também não sabia que era isso quando eu vivi isso. Mas como seria bom se a gente soubesse? Como seria bom se mais gente soubesse o que é inteligência espiritual para não demorar tanto tempo quanto a gente para saber que o que a gente fez foi inteligência espiritual. Buscar soluções elevadas para os problemas complexos é um recurso que a gente tem, todo mundo tem, e está aguardando para ser usado. E aí, no livro, eu quis mostrar como as pessoas comuns, como eu e vocês, e todos nós, escolhem essa inteligência espiritual como seus caminhos de vida, mesmo que isso requeira fazer escolhas difíceis. E todos os capítulos mostram isso. E muitos dos títulos levam a palavra coragem. Muitos títulos têm coragem. Coragem é um movimento que a gente faz em conexão com as fontes e sentido mais profundo e com muita honestidade pessoal. Isso é a coragem. E para dar oportunidade de todos falarem, agora todos, sem exceção de vocês todos, coautores que estão aqui, eu quero que cada um por um, diga de novo, agora quem não falou ainda e quem já falou, diga o seu nome, pode dizer sua profissão, se quiser, né, se faz sentido. Diga o título do seu capítulo, porque tem bastante gente assistindo a gente, então deixa uma mensagem. Como que o leitor
vai se tornar espiritualmente inteligente ao ler o seu capítulo? Qual a qualidade que você que escreveu considera mais importante na mensagem prática que você passou? O que que é mais importante? Qual a qualidade que você considera mais importante? Então, agora todos têm que falar, porque é isso que vai dar o gostinho, olha, de quem está aí querer ler o teu capítulo para saber sobre essa coisa tão importante. Então, comecem, se apresentem e deixem essa mensagem. Pode Ó, ser, quem que sim. falou? Denise Luana, Leone. Denise Leone. Tá, vai. Não vou conseguir fazer ordem, mas vocês sabem quem foi. Ah, Vai, pode Denise ser. Leone. Pode ser, Não, Dê, pode ser você, pode começar. não, tu não falou ainda, A pode ser. Luana, então Quero vai te a Luana. ouvir. Todo mundo vai falar? Isso, vamos ouvi-la. Então, bom, boa Luana. noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui nessa noite, né, com todo mundo aí nos ouvindo. É uma felicidade muito grande ter escrito esse livro, ter participado desse projeto aí junto com a Júlia e com todos os nossos coautores aí. São experiências de vidas, assim, incríveis, tá? Vale muito a pena a gente ler, porque cada capítulo ali tem um ensinamento para a nossa vida. E acho que a inteligência espiritual é isso aí. O meu capítulo é sobre ressignificar. O que é ressignificar? É olhar para dentro da gente mesmo e dizer assim, ó, eu sou feliz? Tá tudo certo com a minha vida? Será que eu fiz as escolhas certas? Será que eu estou no caminho certo? Será que não é hora de mudar? Né? Então, eu exponho bastante a minha vida ali e um processo que eu tive ali de mudança. E precisei muito da minha inteligência espiritual para a gente para poder ter dado certo. Hoje mudei muita coisa e, assim, pergunta para mim se me arrependi, se fez sentido, fez muito sentido. E penso que quando é feito com o coração e quando a gente olha para tudo que está à nossa volta, vem a resposta certa. A gente acha o caminho certo. Às vezes a gente fica na dúvida de saber assim, ó, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo mudar? Será que a minha vida é isso? Será que o meu propósito é esse? Então, esse nosso livro aí, ele traz muito sobre isso, assim, sabe? Ele nos ensina muito. Então, vale a leitura e, e é isso. Eu acho que o teu recado é ressignificar. No capítulo da Luana, a pessoa vai aprender a ressignificar o que é e a ter coragem de ressignificar. Você foi muito corajosa. Obrigada, Luana. Edmundo, fale. Olá, Júlia. Olá a todos. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Olha, Júlia, eu vou falar um pouquinho. Meu nome é Edmur Pimentel. Eu sou mestre em artes marciais e eu recebi esse convite da Júlia e para mim foi uma experiência fantástica, tanto como escritor como leitor depois, né? Realmente ler cada relato dessa turma de coautores aqui foi uma coisa realmente muito bacana, né? E a primeira coisa que eu aprendi é que a Júlia é uma força da natureza que você não pode ir contra, é melhor fluir. Quando ela faz um convite é porque a coisa vai acontecer, flui porque vai dar certo, né? E aproveitando o termo fluir, né? Eu gosto muito disso. Eu lendo o livro, e vendo né, os relatos de cada um, descobrindo como é fascinante ver pessoas que às vezes talvez na sua vida naquele momento nem sabiam direito o que é a definição de inteligência espiritual e de alguma forma conseguem usar, né? Conseguem captar. Eu estou vendo muita gente falando a palavra chamado, e esse é o título do meu capítulo, Chamado da Sua Vida, que é o chamado do amor, o chamado de algo a mais, o chamado interior, seja o que for, você sente essa fluidez, você sente que tem algo que você precisa ou você deve estar fazendo, né? Então, no meu capítulo, eu procurei focar nisso. Eu acredito, você falou, né, Júlia, qual é a principal qualidade que você acredita do seu capítulo? No meu caso, procurar passar se a pessoa consegue se encontrar um pouco, se acalmar, se ouvir, sentir, esse chamado aflora. E muitas vezes ele vem pelo caminho oposto. Ele vem por você não estar gostando ou não estar se encontrando na sua vida. Então, às vezes você não sabe o que você
quer 100%, mas você sabe aquilo que você não quer. Não E quer. não é, às vezes você fala, eu tô aqui, isso aqui não era para eu estar aqui, não era para eu estar fazendo Aham. isso. E isso às vezes já é um chamado meio que como invertido até, né? Você percebe, pô, então acho que eu tenho que estar para lá, né? E É. aí você vai se encontrando. E o que eu proponho no meu capítulo é que você pratique técnicas, eu menciono algumas no capítulo, de respiração, de calma interior, de foco, né? Uhum. Parar um pouco esse agito do dia a dia, né? Duas, três coisas, multitarefa, tudo ao mesmo tempo. Se acalma, respira, se ouve. Você vai descobrir o seu chamado, você vai sentir o seu propósito. Então, essa é a minha mensagem. E eu queria mais uma vez agradecer a todos aí. Fiquei fascinado com as histórias, cada história mais poderosa que a outra, muito bacana mesmo. Muito obrigada, que legal. Escutando, foi só a Luana e o Edmur que falaram, mas o próprio título já é o recado, né? Que legal. Quem mais? Vamos lá. Daniel Trevisan, Ah, Design da Vida é? é o título, né? E design é uma palavra que vem do latim, né, que é designare, que pode se interpretar como propósito. Então, isso que o Edmur falou, entender o nosso propósito, né, é o porquê, e aliar com a nossa missão, que é o como nós vamos fazer. E o meu capítulo conta muito disso. Conta de várias passagens que eu tive na minha vida, em que eu tive que usar a inteligência espiritual para superar algumas questões, aprender com elas e conseguir chegar nos resultados que tinham que acontecer. Inclusive, a gente está junto, né? É. Para quem não sabe, eu sou marido da Júlia. Quem está assistindo aqui no YouTube. Então, isso faz com que a gente perceba na nossa trajetória que tudo tem um motivo. Nossa história de vida, ela conta, ela relata um caminho. E se você estiver atento e conectado com a inteligência espiritual, você vai perceber que cada movimento, por mais desconexo que possa parecer, tem um sentido e tem um propósito por acontecer. E se a gente souber estar conectado e aproveitar esse propósito, a gente consegue chegar com muito mais resiliência nos resultados, achando novos caminhos. Então, uma das passagens mais marcantes, duas, na verdade, é a minha vida, claro, não vou dar spoiler aqui, não vou antecipar, mas foi um momento que eu fiquei muito doente, com 27 anos, e eu tive que entender um processo muito complicado para poder superar isso e me curar, literalmente me curar. E outro processo foi fazer a transição. Então, muitos sabem que eu sou de São Paulo, eu trabalhava muitos anos em empresas, dava aula na universidade, eu tive que abrir mão de tudo isso, junto com o deslocamento de estado, ou seja, eu estava atendendo o meu propósito, a gente estava começando a ficar junto, né, Júlia, nesse processo de Sim. relacionamento, então teve um momento que teve que virar a chave, usar a inteligência espiritual para tomar a decisão certa e conseguir entender o propósito e o caminho que hoje se concretiza na nossa empresa, no nosso relacionamento, e o resultado de ajudar outras pessoas, de entender a missão, vem muito forte com isso. Né? Então, não só o meu capítulo, mas acho que o de todos que tiveram a contribuição aí no livro, estão de parabéns porque, de alguma forma, contaram situações muito semelhantes. E a riqueza desse livro está aí. Está em pessoas comuns, como eu, como a Júlia, como todos, contando histórias que, se você pegasse cada capítulo, daria um livro inteiro. Talvez venha aí da vontade de todo mundo aí começar a escrever, de fazer algo a mais, porque começa a perceber que a história de vida de cada um pode ser um livro novo e pode inspirar muitas pessoas. Então, para finalizar, eu agradeço a todos que contribuíram, agradeço o convite da Júlia e espero que o meu capítulo possa, de alguma forma, inspirá-los para, principalmente, tomadas de decisões na vida. É verdade, o teu capítulo fala bastante de decisões. E esse design da vida, o desenho da vida, também é muito interessante. Agora que eu estou fazendo o link com os títulos de vocês, porque eu fiz essa pergunta sábia, que é uma pergunta de inteligência espiritual, né? Qual é a mensagem? E agora que eu estou conseguindo fazer essa analogia com os títulos de vocês, observem isso, né?
que os caminhos, se a gente não tivesse seguido, ou nós, todos nós, vocês coautores, quem está aqui no YouTube assistindo, quando a gente decide seguir um caminho, que é essa intuição, como a Cíntia falou, ou que o Edmur chama de chamado, enfim, não importa o nome que a gente dá, mas a gente vai seguir o caminho daquela coisa, ou como a Marilise falou, eu tinha que ser professora, a gente vai no caminho certo, na nossa vida vai gerando um design certo para a gente, para acontecer isso, porque se a gente não atende isso, não acontece. No nosso caso é bem engraçado, porque se você e eu não tivéssemos ido num lugar que a gente não gostava, mas que tinha uma coisa tipo, eu vou, mas vou porque, eu acho que eu tenho que ir, né? E aí a gente não teria se conhecido, porque eu não gostava do lugar, nem você, e o que que a gente está fazendo lá, né? Então tá, vamos lá. Quem mais? Agora, Denise Lessa. Olá, então, eu sou Passa a mensagem. Uhum. Denise Lessa, sou assistente social de formação e psicóloga também. O título do meu capítulo é Arte do Encontro, os Caminhos do Coração. E eu falo de bastante perseverança, e a mensagem do meu capítulo é de conexão com o coração. Então, eu falo da minha história e eu falo das pesquisas científicas que eu fui buscar para entender a minha história, superar os traumas que eu passei na vida e encontrar assim. E aí eu achei esse caminho de científico também, de como que você se conecta com o seu coração para tomar as melhores decisões na vida. Então, basicamente, o capítulo fala sobre isso, a minha história e a ciência, perseverança e conexão com o coração. Obrigada, Denise. Eu sinto que para você foi tão importante seguir o caminho do coração e de tanta superação na tua história que você trouxe e busca isso como profissão, a embasamento científico para mostrar, olha, eu sei que eu estou no caminho certo. Muito lindo. Obrigada. Quem mais? Posso falar? Quem que falou que posso falar? De Regina. Claro, Regina. Ah, tá bom. Boa noite para todos. Prazer em revê-los, né? Queria também reforçar assim que eu gostei muito de conhecer todos vocês lá na livraria. Ficou meio assim tumultuado entre aspas, porque é uma delícia, né? Participar lá. Então não deu para falar com todos, mas foi muito legal conhecê-los. E também gostaria de começar, Júlia, falando assim, eu não quis te interromper lá no comecinho, mas eu vou aproveitar e falar aqui, que para quem não sabe, eu também participei de um outro projeto, né? Que era lá do professor Marcos, e foi lá que eu conheci a Júlia. E aí, assim, não tem coincidência, né? Porque foi uma coisa tão interessante que eu acho que, Júlia, acho que faz sentido até com o resumo que você já até deu para o meu capítulo, mas eu vou falar agora, não sei se você se lembra, mas eu já vou falar, a palavrinha conexão. Eu acho que uma vez você falou que o meu capítulo remete um pouco à questão de conexão. E que engraçado, não tem coincidência, porque teve uma conexão tão grande quando eu te conheci lá no outro lançamento, Teve. porque eu conheci a Júlia lá, e aí ela olhou para mim, e eu comecei a bater papo com ela, e ela falou assim, vai ter a turma, turma 2, acho que eu participei do Aham. curso, vai ter a turma 2, você não gostaria de fazer? E eu já olhei assim, eu falei, nossa, mas é sobre o quê, né? E eu fiquei perguntando para ela, e ela falou, e vai ter até um projeto de um outro livro, e aquilo, nossa, na hora eu já me conectei, porque assim, e aí eu acho que, não sei se foi, acho que eu fui uma das primeiras até que comprei a ideia, porque, assim, foi muito legal. E bateu, né, no coração. Por isso que eu Sim, falo que não tem coincidência, né? sim, a nossa conexão foi paixão à primeira vista, né, Regina? Aí eu Foi olhei a mesmo. Júlia assim, ela é toda assim, e ela é alta, assim, eu olhava assim, falei, nossa, que moça bonita. Mas assim, para vocês terem uma ideia, eu convidei minha irmã, já tinha começado o curso e ela entrou também. Ela não está aqui hoje porque ela não pôde. Mas foi tão lindo isso, porque a Júlia depois pode falar. E aí nós duas estamos nesse projeto, eu e minha irmã. Sim. Mas assim, então obrigada pelo convite, Júlia. Então, e o meu capítulo ele chama Sentir para Agir, a Arte de Liderar, né? E porque assim, no outro eu falei um pouco também sobre liderança, e assim, Júlia, depois você pode até fazer um resumo sobre isso, que eu ainda nem sei muito bem o porquê, mas assim, Hum. eu sei que é um chamado para falar sobre isso.
Porque, assim, como eu trabalhei muito em empresas e sempre trabalhei com lideranças e trabalhando com projetos de desenvolvimento de liderança, tinha muita coisa assim que me incomodava, que era o jeito que os líderes desenvolviam suas pessoas. E quando a Júlia fala que a gente sempre teve uma inteligência espiritual e não sabia, e aí quando a Júlia começava a dar as aulas dela, eu falava, putz, eu tinha inteligência espiritual, porque sempre fiquei muito incomodada, né? E Uhum, felizmente eu acho que eu sempre usei muito minha inteligência espiritual para os trabalhos de desenvolvimento de pessoas. uhum, Tinha muitos incômodos, mas hoje eu sou muito assim grata, porque eu acho que eu até fiz uma boa lição de casa, porque eu uhum. segui um pouco esse caminho da inteligência espiritual que você tanto nos ensinou. Sabe aquela coisa de você identificar as habilidades, não as habilidades tecnicistas, mas as habilidades que as pessoas podem fazer a diferença na empresa, né? Sim. Era muito difícil porque a empresa ela é muito tecnicista, né? E como você vai casar essas duas coisas? Então sempre foi Uhum, minha batalha. E esse capítulo fala um pouco sobre isso. O outro do professor também fala um pouco sobre isso, mas um pouco diferente. E uhum. nesse eu quis trazer uma ótica assim, a liderança não só como cargo, mas a liderança como protagonismo nos diversos papéis que a gente desempenha. Sim. Sou líder como chefe, sou líder como mãe, sou líder como tudo, né? Uhum. E é o protagonismo, né? Então, foi um pouco sobre isso que eu quis falar. Quer dizer, de um incômodo passou a ser uma coisa que foi gostoso escrever, É, que entendeu? ótimo. Uhum. E você Obrigada. uma vez falou, o seu capítulo ele é um capítulo que me remete à conexão, Sim. porque eu falo um pouco dessa necessidade, né, que a gente precisa se conectar. E aí, como você falava muito assim, de sentir, eu falei, mas é isso mesmo, eu tenho que sentir para agir, né? Foi daí Claro. que surgiu o meu E título. é muito legal, você trouxe essa questão da liderança, você trouxe um pouco mais esse lado, que é, como você falou, o teu incômodo, e que vai ser o incômodo de muitos dos leitores, porque Uhum, todo mundo tem, como você falou, seja uma liderança em casa, ou na sua empresa, no seu negócio, ou, enfim, onde trabalha, e todo mundo tem esse mesmo incômodo, vai se espelhar em você. Ou a pessoa já superou e consegue usar essa inteligência espiritual nessa liderança e vai, poxa, que legal, então eu estou no caminho. Ou ela vai se espelhar e vai ver, nossa, então ela também, né, tem esse incômodo, eu também tenho esse incômodo, e como que eu posso fazer? Então, ou uhum, tem uma resposta, uma saída, né, uma ajuda para essa inteligência espiritual fluir, ou vai ter uma identificação e uma questão mais assertiva, que também gera confiança em nós. Quando a uhum, gente se espelha na história de todos vocês, os coautores desse livro, a gente gera muita confiança, porque a gente pensa, nossa, então tá, então aquilo que eu fiz, daquele jeito que eu decidi, é muito parecido com o que ela fez também. Ah, que bom, né? Nossa, mudei de carreira, ou resolvi largar tudo e fazer outra coisa, ou nossa, que bom essa pessoa fez e atendeu aquele chamado, então é isso. E na questão da liderança é a mesma coisa. Então a gente se espelhar e ver que você está conseguindo fazer uma liderança humana, uma liderança coerente, conectada. Na introdução eu falo um pouco disso, até cito o Jaworski, que é um autor que eu gosto muito, que fala justamente do estado de presença para a gente ter a liderança. E na formação em saúde emocional e inteligência espiritual, a gente trabalhou muito essa presença e entendeu o que, que é essa inteligência espiritual que vem na empresa para você conseguir identificar os fatores que estão desestabilizando as emoções e a saúde das pessoas ali. uhum, E isso uhum, gera um rumo totalmente diferente para a empresa. Então, a uhum. empresa vai ser espiritualmente inteligente também. Ela vai para futuros realizadores, ela vai para grandes conquistas, ou ela fica parada. Então, é muito legal. O capítulo da Regina contribui com o mundo empresarial também. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada, Regina. Quem mais, gente? Vamos lá. Nome do capítulo e mensagem do seu capítulo. Quem falta? A Cíntia já falou. Cíntia, fala de novo. Agora, Júlia, vou rapidinho, só falar. deixando o recadinho. O meu capítulo é a terapia floral como caminho, e é um convite, Júlia, e a todos que estão ouvindo,
as pessoas buscarem mudanças, a terem confiança nas mudanças, de que são capazes de fazer essas mudanças, e principalmente a certeza de que elas não estão sozinhas. A terapia Uhum. floral está aí para auxiliar, os florais estão para apoiar, e eu gostaria de falar assim da importância do grupo de apoio, das pessoas buscarem seus grupos de apoio, sejam em todos nós coautores ou profissionais, psicólogos, psiquiatras. O psiquiatra, eu gosto muito porque ele traz a compreensão dos distúrbios. E a terapia floral faz a aceitação, o apoio às dificuldades que esses distúrbios trazem, né? Uhum. A desesperança, às vezes a falta de uma luz no fim do túnel. É esse o trabalho dos florais, é esse o meu convite ao leitor para que ele saiba de que ele não está sozinho, de que existe uma rede de apoio e que essa rede de apoio, seja de qual profissional for, é muito importante, né? Ter esse acolhimento, ter essa Sim. sabedoria de que tem como ficar melhor, né? Eu sou terapeuta floral e, enfim, obrigada, Obrigada, Júlia. Cíntia, obrigada. É verdade. No teu capítulo, além de muita coisa que a gente aprende da questão da intuição que você fala muito, você realmente cita muitas pessoas, porque você vai dando o exemplo dessa, até dessa humildade interna que a gente tem que ter ao pedir ajuda, ao buscar aprendizado, porque a gente não sabe tudo. Então, você foi citando até pessoas que foram importantes na tua jornada. Como é bonito a gente poder olhar uma pessoa fazendo isso e também fazer. Encoraja muito, muito Júlia, eu vou bom. ler alguns comentários aqui do YouTube, tá? A Cristina Guastelli, querida, nossa aluna, né? Nossa cliente, muito curiosa para ler esse livro depois de ouvir O Amor dos Escritores. Isso chamou bastante atenção, tá? Nossa humanidade nos conecta e sinto o quanto eles mergulham fundo em seus propósitos. Olha que legal o comentário dela. Uhum. E também tem a Léa, né? A inteligência espiritual é o tema que desperta múltiplas emoções e reflexões. Muito bom. Também aqui, o pessoal estava falando muito das mulheres, né? Depois que eu e Edmur falamos, tá aqui, ó. Parabéns aos homens Os que homens. também colaboraram com suas sensibilidades nesta coautoria desse livro. O Miguel também, que não está hoje aqui com a gente, Miguel né? não Vai um tá. abraço para o Miguel, que também teve uma contribuição significativa no capítulo dele. Muito Sim, obrigada. Daniel, eu fiquei muito emocionada com o capítulo do Miguel. Ele é muito tocante, é incrível a história dele, de É, sensibilidade, de perceber as pessoas em volta dele. Eu acho que é um convite também a cada um de nós conseguir olhar para as pessoas que estão em volta de nós e reconhecer esse apoio também. Muito lindo. uhum. Verdade, Cíntia. Obrigada por contribuir. O capítulo do Miguel realmente é emocionante. Quem mais não falou? A Marilise e a Denise Leone, né? Então, nome e mensagem. Eu me chamo Denise Leone, sou proprietária da Armazena Bem, aqui em Itajaí, a minha empresa de armazenagem de arquivos e guarda-móveis. E tenho 2 filhos, a Samília é médica e o Pedro Inácio é advogado. E o título do meu capítulo, nesse brilhante livro, é Sem Amor, Eu Nada Seria, que sempre foi com amor e por amor. Que eu constituí uma família, esses filhos maravilhosos, E a que eu tua mensagem é o título, né, Denise? Não tem como não ser. E é o caminho, né? É o Não tem caminho, é como. com amor e por amor, e é Aham. aprendendo e se doando, e ajudando, e fluindo, como ele falou tão bem, que eu me emocionei. Tudo flui, É. tudo flui. Nessa semana, que daí o livro está acontecendo, me perguntaram: tu já és mãe, tu já tens 2 filhos, e plantasse uma árvore? Várias, várias. A primeira árvore eu plantei em 98 numa casa de praia, e de lá eu venho fazendo mudinhas e já plantei essas árvores, que é o flamboyant, que eu adoro, né? Na minha empresa já plantei várias árvores e também já dei de Já presente escreveu essas o livro. mudinhas para outras pessoas também ter essa experiência de plantar e ver florescer.
E aí, te conhecendo, ganhei esse presente, ainda escreveu um livro. Agora está completo. Então está completo, agora Ai, estou plena, obrigada. tudo está fluindo, como o nosso amigo falou, está tudo fluindo. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigada, Denise. Gratidão. Obrigada. Marilise, foi a primeira, será a última, aspas, aqui a falar, porque eu ainda vou continuar um pouquinho e fazer uma prática ainda com vocês, bem rápida, Tá mas bom. vamos lá. Então, eu escutando cada um de vocês aqui, muitas palavras que vocês trouxeram repetidamente como um mantra, mais ou menos assim, né? Sim, sim. Como caminho, como decisão, como propósito, como coragem, várias vezes foram trazidas aqui, né? É, Então, eu gostaria, assim, fechando, né? Reunir essas palavras todas e, como o título do meu capítulo é Movida pelo Propósito, eu vou colocar todas essas palavras em movimento, que eu sinto assim, se a gente só tem ideias, vontade, desejos, mas a gente não tem um movimento para realizar, as coisas não vão acontecer. E cada um de nós aqui só conseguiu fazer o que fez porque se moveu para isso, né? uhum. Então, aqui meu agradecimento também a todos. Que lindo! Tá ótimo! Que muito bom que ficou o movimento. É bem você, a ação e a realização, com o coração. Fantástico. A nossa humanidade já está nesse tempo evolutivo de desenvolver essa autonomia, para a gente mudar o nosso estado de consciência, para a gente perceber as soluções elevadas, a partir dessa conversa direta com a vida. E isso é inteligência espiritual. Então, assim, eu quero trazer agora para a gente não vai se estender mais muito, senão fica muito cansativo, né? Geralmente é 1 hora, 1 hora e meia, então a gente já está aqui com 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10. Eu vou fazer uma prática que eu sempre faço nos nossos encontros mensais gratuitos. Aqui, o YouTube é o caminho, é o meio que a gente tem para divulgar essa inteligência espiritual, a saúde emocional, a bioquímica das emoções, aprofundar conhecimentos e trazer práticas. O livro é uma prática, e eu sempre gosto de trazer prática. Sem prática, a gente, né? Sem esse movimento, como a Marilise falou, não tem. Então, vou fazer uma prática rápida, deve dar uns 5 minutinhos aqui, mas vai ser muito interessante, porque a Cíntia colocou algo que me chamou a atenção sobre as pessoas buscarem rede de apoio, buscarem ajuda. E eu digo assim, quem coloca em dúvida a vida, quando a gente está em dúvida na vida, ou coloca a vida em dúvida, é necessário a gente reconsiderar. O que é reconsiderar? Considerar de novo. Considerar de novo essa cola psíquica que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é como uma lanterna que é acionada quando o nosso cérebro começa a atuar nas ondas gama, acima de 40 Hz, principalmente mais do que isso, 200, tá? E essa frequência, em algumas partes ali, vai dando uma direção diferente para essa conversa que existe no nosso cérebro, no nosso corpo todo, e a gente começa a ter um caminho diferente para essa conversa unificada do coração, da razão e da ação que acontece ali. É como se essa sintonia entre as partes fizesse surgir uma música maior. Como eu falei, o somatório, né, dos instrumentos surge a música maior. E para a gente ir para essa prática agora, eu quero deixar na cabeça de vocês todos a pergunta, que é uma pergunta norteadora que vai sustentar a nossa prática. Eu digo assim, as perguntas, elas são fundamentais. Dependendo da pergunta, a gente obtém resposta. Para eu ter a resposta que eu preciso saber fazer a pergunta. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: se a inteligência espiritual é algo que todos têm, então como fazer para acessar essa qualidade? Como fazer para acessar essa inteligência?
E em grego a palavra que se refere à verdade é aletheia, que significa não esquecer. Então, nós precisamos não esquecer da inteligência espiritual. Se a inteligência espiritual é inata, nós precisamos descobrir, tirar o que cobre, tirar o que encobria e que nos fazia esquecer. E essa é a prática, nós vamos descobrir, tirar o que encobre a verdade. E agora eu vou deixar aqui, ainda finalizando, eu quero falar para vocês que esse livro, Inteligência Espiritual como Caminho, está disponível para compra para quem quiser comprar. Cada coautor pode conversar com quem quer comprar, cada coautor tem um QR Code, cada coautor pode fazer essa venda. No meu site bioquimicadasemoções.com.br, tá lá um pouquinho para baixo ali da página, tem opção de compra direto comigo, pelo QR Code, no site da Editora Líder também. Nas livrarias, em sites das livrarias, também está disponível a obra. O Instagram, Bioquímica das Emoções, também tem ali o link, certo? Eu vou, depois dessa aula, terminar aqui no YouTube, ir lá na descrição e colocar o nome de cada coautor e o contato. Depois pode olhar lá no YouTube que vai estar ali embaixo na descrição o nome e o contato, como você encontra cada coautor.